Boa noite. A minha primeira palavra é de pesar pelas 15 vidas perdidas causadas pela catástrofe que nos atingiu. De condolências às suas famílias e de solidariedade total com quem ficou sem casa ou sem empresa. Para quem ainda não consegue fazer uma vida normal, seja por falta de energia elétrica, de água, de telecomunicações, de estradas transitáveis, e para com as empresas com dificuldades em produzir e pagar salários. A solidariedade dos portugueses foi heroica, mas a solidariedade dos portugueses não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. Os 2,5 mil milhões de euros prometidos para a reconstrução têm de chegar ao terreno agora. Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo. Visitarei as zonas afetadas para garantir que esses apoios estão a chegar. Não vos esquecerei e não vos abandonarei. Fazer todas as perguntas a exigir respostas sobre a resposta à dor não é o grito, é o trabalho. E há muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Precisamos de um país preparado, não de um país surpreendido. Temos de ser melhores na organização do que no improviso. Precisamos de organizar e planear melhor os recursos do país para que o Estado responda a tempo e horas às vítimas e às consequências dos fenómenos atmosféricos severos, que cada vez, infelizmente, serão mais frequentes. Saúdo todos os portugueses que nestas condições difíceis foram votar, que afirmaram a sua cidadania e deram voz aos valores em que acreditamos. Cada um, a seu modo, contribuiu para o fortalecimento da nossa democracia. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Os portugueses, por terem, em condições muito adversas, superado mais um desafio e afirmado a sua cidadania. A democracia, porque o processo e o resultado evidenciam uma forte adesão aos valores democráticos e à afirmação de um Portugal plural, unido na sua identidade coletiva. Esta vitória de Portugal e da democracia resulta de um trabalho que devo saudar, de todos os portugueses que organizaram e concretizaram o processo eleitoral, nomeadamente todos os membros das assembleias de voto no nosso país. Mas também a todos os que deram o seu contributo para que muitos eleitores pudessem deslocar-se às mesas de voto. Às mulheres e aos homens da nossa proteção civil, aos bombeiros, aos autarcas, aos militares, às forças de segurança, aos trabalhadores das empresas privadas e aos funcionários da ação social. A todos e a todas o meu agradecimento emocionado. Uma palavra para o meu adversário na segunda volta das presidenciais. Como várias vezes o disse, como democrata, todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixamos de ser adversários
E temos agora o dever partilhado de trabalhar por um Portugal mais desenvolvido e mais justo. Vamos a seguir que irá também receber André Ventura como líder do Chega aqui a dizer que é preciso todos trabalharem pelo país. A maioria que me elegeu extingue-se esta noite. Hoje falo-vos com o coração cheio. Cheio de gratidão, cheio de emoção, cheio de responsabilidade. E quando olho para este momento, lembro-me de onde vim. Recordo o menino de uma pequena vila do interior, filho de uma família simples, que aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da palavra dada. Vamos a seguir, nasceu em Penamacor, distrito de Castelo Branco. Lembro-me do jovem que acreditou que a política pode ser serviço e que a democracia pode mudar vidas. Que Portugal merece sempre mais, que as pessoas merecem sempre melhor. Continuo a pensar igual. Sou o mesmo de sempre. Sou um de vós, um de nós. Esta vitória não é minha, é nossa. É de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor. Num Portugal moderno e justo, onde todos somos iguais nas nossas necessidades e diferentes nas nossas liberdades. Um país que avança sem deixar ninguém para trás. Aceito com muita humildade, enorme emoção e confiança que os portugueses acabam de me confiar. Ser o seu Presidente da República. O Presidente de todos os portugueses. Dos que votaram em mim, dos que votaram em mim, dos que fizeram outra opção, dos que ainda não votaram e dos que optaram por não votar. A todos saúde por igual, como Presidente eleito da República Portuguesa. Agradeço a todos os que me acompanharam nesta caminhada, do cidadão mais anónimo aos meus mandatários regionais, da diáspora, à Rita Saias e ao Renato Daniel, mandatários da Juventude. E à minha mandatária nacional, a cientista, a grande cientista, Maria do Carmo Fonseca. Bem-ajam. Agradeço também aos diretores de campanha regionais e na diáspora, ao diretor nacional de campanha, ao Paulo Silva e a todos os membros da equipa. Uma palavra especial para o André Braião e para a equipa de Jovens Generosos. E para a equipa de Jovens Generosos e Solidários que me acompanharam por todo o Portugal durante este último mês. Cumprimento as senhoras e os senhores jornalistas que fizeram a cobertura da minha campanha pelo profissionalismo demonstrado. Permitam-me uma palavra especial à Margarida e aos meus filhos Maria e António. Como é bom sentir o vosso abraço. Obrigado por caminharmos juntos e estarem sempre ao meu lado. Bem-ajam.
Cumprimento o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Sublinho o seu trabalho em prol do nosso país, bem como todos os anteriores presidentes, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares e António Ramalho Yanes. Cada um, no seu tempo e no seu estilo, serviu o nosso país com devoção e compromisso com o interesse nacional e com a democracia. Eu servirei Portugal com o mesmo compromisso, mas no meu próprio estilo. Sou livre, vivo sem amarras. Afirmei-o aqui nesta mesma sala em junho, no dia da apresentação da minha candidatura. Repeti-o durante os largos meses desta campanha. Reafirmo-o hoje aqui e assim agirei durante os 5 anos do meu mandato. A minha liberdade é a garantia da minha independência. Reafirmar algo que disse durante muitas vezes, é livre, não tem amarras, não foi uma candidatura partidária. E é em total liberdade que reafirmo a minha lealdade à Constituição da República, o nosso chão comum que nos permite viver em paz e em liberdade como comunidade, quaisquer que sejam as nossas ideias. Que reafirmo a natureza independente da minha ação, tratando por igual todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Garantiu também que não será nunca uma oposição. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. Não serei oposição, serei exigência. A estabilidade política que defendo é um meio para garantir condições de governabilidade, nunca um fim para manter tudo na mesma. Terminado um ciclo eleitoral de 3 eleições e 4 idas às urnas em apenas 9 meses, abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. Na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses. E no imediato, a urgência maior. Planear e organizar eficazmente a resposta do Estado às tempestades e aos incêndios. Não há tempo a perder. Os portugueses não perdoarão aos políticos, a todos os políticos, que desperdicemos os próximos 3 anos. Serei o impulsionador dessa mudança para uma cultura de compromisso focada em soluções e na melhoria da vida dos portugueses. Comigo não ficará tudo na mesma. Devemos isso aos portugueses. Estarei vigilante, farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa. E em Belém, os interesses ficam à porta. A transparência e a ética são inegociáveis. Uma declaração aqui, quase um compromisso de conduta por parte do novo Presidente da República, que já disse que poderá voltar às regiões afetadas pelo mau tempo. A palavra do Presidente terá peso e consequência. Não falarei por tudo e por nada, mas quando falar,
será para defender o interesse público, garantir a independência nacional e assegurar as condições do exercício da nossa soberania. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, portugueses e portuguesas, Portugal já venceu tormentas piores. Temos a resiliência e a coragem para nos levantarmos de novo. Esperança não é ignorar os problemas, é acreditar que temos capacidade para os resolver juntos e unidos. Unidos seremos sempre mais fortes diante de incertezas, das guerras e do exercício do poder pela força. O futuro constrói-se com lucidez e confiança nas nossas capacidades, nos nossos jovens e nas nossas empresas. Recusa a narrativa da decadência. Somos um país de talento, de inovação e de humanidade. O medo paralisa, é a esperança que constrói. Somos maiores do que qualquer crise. O futuro não se espera, faz-se. Portugal tem força para se reerguer. Portugal tem todas as condições para ser melhor. Um Portugal de esperança, um país que olha ao seu futuro. Uma sociedade com diálogo e valorização intergeracional. Uma sociedade plural e capaz de traçar e concretizar um desígnio nacional que nos una e nos motive. Um país que saiba para onde quer ir e onde todos os dias os nossos esforços são dirigidos para alcançar esses objetivos. A todos é exigida lealdade institucional. E para que não restem dúvidas, a minha primeira lealdade é para com os portugueses e com as portuguesas. São as pessoas, são os portugueses que vivem no nosso país e na diáspora, o norte da minha ação. Todos somos portugueses, todos somos Portugal. O meu compromisso com os portugueses foi aqui que começou, nesta mesma sala. Comprometi-me em procurar unir, em promover sinergias para criarmos um Portugal de excelência e justo. Foi o ponto de partida, mas aspiro que seja muito mais do que o ponto de chegada. Desejo que se transforme num propósito assumido por todos. É este compromisso que quero levar até ao fim, em cada gesto, em cada decisão, em cada propósito. Foi por isso que me candidatei. É por isso que serei presidente. O presidente de todos os portugueses para mudarmos Portugal. Viva Portugal! Está concluído o discurso do novo Presidente da República, António José Seguro, que vai tomar posse no dia 9 de março, precisamente de amanhã a um mês. Amanhã vai ter já um encontro com o Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Vou aqui agora pedir-vos, esta é a hora dos às profissionais da comunicação 5 social, perguntas que vão ser colocadas. E Foi peço feito um que sorteio. as possamos ouvir com o silêncio que é devido aos profissionais da comunicação social. António José Seguro, Inês Timóteo para a SIC. Como jornalista, imagino que não tenho só uma pergunta, vou ter várias já à cabeça, mas quero perguntar-lhe que com este resultado, que é bastante expressivo, superou a meta de Mário Soares, que tipo de presidente vai ser na relação com o Governo? Se vai, por exemplo, pedir uma reunião com o Governo ainda antes da tomada de posse ou só depois? E se, por exemplo, vai exigir ao Primeiro-Ministro um prazo para resolver os problemas na saúde e também na resposta ao mau tempo. E queria também pegar nesta ideia da estabilidade política que deixou ainda agora para dizer se dá essa garantia ao Governo e também ao país de que as próximas eleições legislativas são só daqui a 3 anos. Obrigada. As próximas eleições, se não houver crise política, serão em 2029. Em relação às questões que coloca, anotei 3. A natureza da minha relação com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Governo foi anunciada. Aliás, repito aquilo que disse desde sempre. Serei leal e haverá uma cooperação institucional que seja profícua para encontrarmos soluções para resolver os problemas dos portugueses. É esse o meu espírito, é essa a minha ambição, é esse o meu desejo. Segundo, em relação àquilo que vai acontecer entre hoje
e o dia 9 de março, há uma coisa para mim clara. Há um Presidente da República em funções e eu respeitarei sempre, até ao último dia, o exercício das funções do Sr. Presidente da República. Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida. António José Seguro já disse várias vezes que não considera que o chumbo de um orçamento de Estado seja suficiente para a queda dos governos. Jorge Bento, da CMTV. Em agosto dizia que o país precisava de uma conversa muito séria sobre os incêndios. Atualmente precisa, calculo que considere também isso, de uma conversa muito séria sobre a resposta a catástrofes, a calamidades. Aquilo que lhe pergunto é qual será a sua medida que vai tomar relativamente a esta questão das respostas e qual a margem de manobra que poderá dar, o prazo, ao Governo para apresentar respostas concretas às populações que precisam de ajuda agora. Bem, dentro do quadro do processamento que vai acontecer deste quadro de transição, melhor dizendo, tudo aquilo que eu puder ajudar no sentido de que esses apoios cheguem rapidamente às famílias que precisam dele e também às empresas, farei. Já o fiz como candidato, estarei disponível para o fazer como Presidente eleito. Quanto ao futuro, depois do dia 9 de março, já anunciei, volto a reiterar, que a primeira reunião do Conselho de Estado, e que ocorrerá durante o mês de março, será dedicada à defesa e à segurança. E a segurança de que falo é a segurança contra a criminalidade, mas é também a segurança de vidas e de bens. E sobre a questão concreta que me coloca, o Estado não pode ter pés de barro. O Estado tem que ter instrumentos e tem que organizar melhor os seus recursos para poder responder mais rapidamente às consequências de catástrofes desta natureza e também, em alguns casos, de prevenir as consequências. Esse é um trabalho que incumbe ao Estado, mas também incumbe à cidadania. Todos nós podemos, de alguma forma, contribuir para minorar esta situação. Mas nada deve fazer com que o Estado aligeire as suas responsabilidades. António José Seguro aqui a exigir mais uma vez rapidez nas respostas às populações na entrega dos apoios. Rita Tavares, para o Observador e para a Rádio Observador. Eu queria lhe perguntar sobre uma coisa que foi pedindo na campanha eleitoral. Queria saber se considera que conseguiu a tal legitimidade eleitoral reforçada e para o que é que ela servirá muito em concreto, sobretudo na relação com o Governo, com o Parlamento e com os partidos, que foi uma coisa que disse que se tivesse essa legitimidade reforçada, iria mudar. Queria também saber outra coisa, que é, tendo em conta que os ciclos eleitorais, os ciclos políticos estão mais curtos, se este será o primeiro Presidente da República que vai cumprir apenas um mandato. Obrigada. São 5 anos, mas até hoje todos os presidentes foram reeleitos. Volto a dizer e a repetir o que disse há pouco, está bem? Os seus jornalistas têm todos o direito a colocar as perguntas que devem, está bem? Todos. Eu ainda não tomei posse e, portanto, não poderei dizer o que é que vai acontecer, nos próximos 5 anos. Aquilo que é o meu compromisso e que me honra muito é trabalhar arduamente cada dia dos próximos 5 anos para ajudar a que a vida das pessoas melhore no nosso país. É esse o meu compromisso e quero honrar esse compromisso. Relativamente à questão da legitimidade eleitoral reforçada, eu esperava uma confiança dos portugueses, pedi essa confiança reforçada e, a certa altura, pensei que a poderia ter. Não desta grandeza, mas sou humilde para dizer aos portugueses que a recebo com muita honra e que as minhas responsabilidades aumentaram de sobremaneira. Como é que a vou utilizar? É muito simples. É utilizar essa força para que, junto do Governo e dos partidos políticos, todos percebam que tem que haver uma cultura de compromisso fora dos ciclos eleitorais, que seja concretizada em soluções de políticas públicas duradouras, que, em alguns casos, ultrapassem os ciclos eleitorais. É isso que eu quero.
Eu quero que a cultura de compromisso se concentre em encontrar soluções e que essas soluções possam ser alteradas por via da avaliação dos resultados. E esta força que o povo português me dá é uma força que está em sintonia com essa cultura. Como eu sempre disse durante a campanha e volto a dizer, ou a política serve para resolver os problemas das pessoas ou não serve para rigorosamente nada. Assumir que esta votação vai muito para lá daquilo que tinha imaginado, tinha pedido uma maioria reforçada, dizia que era um risco. Mais uma pergunta? Boa noite, Dr. António José Seguro, Joana Feliz, da Agência Lusa. Ao longo da campanha disse várias vezes que se queria afastar da lama, nunca respondeu diretamente a André Ventura, disse que queria preservar as relações institucionais que teria com o Presidente do Chega. No entanto, houve 1.700.000 portugueses que escolheram o seu opositor. No discurso de encerramento em Matosinhos, disse que compreendia a raiz do descontentamento dessas pessoas. Como é que pretende canalizar esse descontentamento com a sua presidência e resolver essas questões de que falou? E já agora pergunto-lhe se para si o regresso de um presidente do PS é um balão de oxigênio para o seu partido e se vai entregar o cartão de militante do PS à imagem do que fizeram antecessores seus do partido. Obrigada. Sobre a situação de António José Seguro, enquanto militante do Partido Socialista, na relação com o PS. E com as... Eu tenho muito orgulho no meu passado e nas minhas raízes, nunca o escondi durante a campanha eleitoral e desde o momento em que anunciei a minha candidatura, mas não tenho atividade partidária, nem terei nos próximos 5 anos, mas não tenho. Há 11 anos não tive qualquer atividade partidária. Quanto à entrega do cartão, tem um valor simbólico. Mário Soares entregou, Jorge Sampaio não entregou. Eu penso que me fazem justiça a todos os portugueses em reconhecer que mesmo quando eu tinha atividade partidária, cada vez que foi necessário afirmar a minha independência de acordo com os meus valores e os princípios, eu assumi essa independência. E é isso que eu farei. É isso que eu farei na minha atuação como Presidente da República. Disse, e volto a dizer, estou acima dos partidos, é isso que a Constituição nos exige, e se interprete bem o pensar dos portugueses, é também isso que os portugueses querem. Querem um Presidente da República que possa agir em respeito por todas as forças político-partidárias no nosso país, mas tratando a todos por igual. E penso e tenciono fazê-lo também em relação ao partido do meu adversário nesta segunda volta destas eleições presidenciais. Porque somos todos relevantes e importantes, desde que escolhidos democraticamente pelo povo português, para fazermos os compromissos e encontrarmos as convergências para que o país tenha estabilidade e para que essa estabilidade se traduza em soluções para resolver os problemas dos portugueses. E sim, fiz isso na campanha eleitoral e também farei como Presidente da República. Nunca deixar que o debate entre na lama e contribuir sempre para elevar a fasquia da qualidade do debate público e político no nosso país. Sim, vou fazer isso. É, aliás, um dever. É, aliás, um dever. É, aliás, esse é o meu dever. Um dos meus deveres. É a última pergunta. Dr. António José Seguro, Presidente eleito. E cá estamos nós. Eu para a última pergunta, isto já é quase um clássico. 2 dias depois de ser empossado, faz 64 anos. Podemos presumir que não vai ainda celebrar no Palácio de Belém esse aniversário, pelo menos em família, tendo em conta que sempre foi reservado nessas questões. Mas é falando de família que lhe quero colocar esta questão. Desde cedo disse que tem a bússola, como bússola a Constituição, que não prevê o Estatuto de Primeira-Dama. Mas será que um Presidente de uma esquerda moderna e progressista não pede para o seu lado uma mulher, a sua mulher, uma Primeira-Dama? E se me permite, há uma frase atribuída a Napoleão, que é: não me digam se é um general bom ou mau, digam-me se tem sorte.
Aqui chegados, não lhe parece que teve sorte nesta batalha, mas mais do que isso, também é um homem de sorte para ser o apoio e o parceiro do governo na condução da política externa, numa altura em que a ordem mundial do pós-Guerra Fria colapsou e ainda não percebemos completamente que nova ordem vamos ter, com as Nações Unidas a viver uma crise homérica. Dito isto, só mais uma observação. Hoje foi dito que quebrou um recorde, que é o recorde de ter sido o presidente, que era o Dr. Mário Soares. Mas eu diria que quebrou um outro recorde, o do general Ramalhianes, quando foi eleito em 1976, logo na primeira eleição. Portanto, também quebrou esse recorde. Mas tenho uma outra pergunta. Ainda assim, não está incomodado? Calma, ainda assim não está incomodado com a votação da diáspora. Ou seja, neste ambiente de conforto, não sente esse desconforto. Muito bem. Sobre em primeiro lugar, imigrantes eu sinto muito confortável com a votação que os meus concidadãos me deram. Quer dentro de Portugal, quer fora de Portugal. E, volto a repetir, isso só aumenta a minha exigência na ação como Presidente da República quando tomar posse. Em relação à política externa, são conhecidas as minhas convicções. Eu sou um europeísta convicto e tudo farei, em coordenação com o Governo, com que Portugal afirme a integração política da União Europeia e possa contribuir designadamente para aumentar a autonomia estratégica em setores tão relevantes como o da defesa. Relativamente à minha mulher, bem, eu espero não a perder durante o mandato, não é? Sentada na primeira fila, com algumas expressões de olhar para António E José respeitarei Seguro. sempre aquilo que forem as suas decisões. Eu sei que contarei com a Margarida ao meu lado sempre que as exigências do Estado assim o exigirem, será claro. Agora, a minha mulher é uma empresária independente, é uma mulher com vida própria e eu respeito muito isso. Os filhos de António José Seguro sentados na primeira fila, os dois filhos. António José Seguro, que há uma frase que agora Penso que não haverá mais nenhuma pergunta. Terminaram as perguntas todas? Muito bem. Hoje celebramos, foram as amanhã cinco trabalhamos. perguntas, Boa noite e muito obrigado. Os 5 órgãos de comunicação social. António José Seguro aqui a dizer que a maioria que hoje, esta larga maioria que hoje o elegeu Presidente da República, extingue-se neste momento, a garantir que, tal como já tinha feito noutras situações durante a campanha, que vai trabalhar com lealdade institucional com o Primeiro-Ministro. Um dos primeiros desafios deverá ser mesmo a legislação laboral, de que ouvíamos Luís Montenegro esta noite já a referir-se, dizendo que é o Governo que governa, admitindo, no entanto, algumas alterações, face, nomeadamente, à oposição da UGT, também da CGTP, mas neste caso em particular da UGT, depois da greve geral que o país viveu em novembro. Vamos continuar aqui a acompanhar. António José Seguro agora com os filhos e a mulher no palco. Senhoras e senhores, cantemos juntos o hino nacional.
Viva o Presidente António José Seguro! Viva o Presidente António José Seguro! Viva o Presidente António José Seguro! Viva Portugal! António José Seguro e a família no palco, depois de Seguro ser eleito o novo Presidente da República com o maior número de votos alguma vez alcançado numa eleição por um candidato à presidência da República. Amanhã vai já encontrar-se com Marcelo Rebelo de Sousa, a sair pelo lado onde se encontra Filipe Dias Mendes. Vamos ver se é possível ouvir mais ainda António José Seguro. Está feita a declaração com uma frase fundamental: lealdade para trabalhar com o governo e exigir responsabilidades de uma maioria muito reforçada que o próprio António José Seguro reconheceu que fica para lá daquilo que eram as suas expectativas e dizendo que termina aqui essa maioria, extingue-se esta noite. Foi então o primeiro discurso do presidente eleito António José Seguro, deixou essa ideia: os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia, e diz também, e é por aqui que eu quero começar, não será por ele que o governo não cumpre a sua legislatura. Confessou que esta maioria reforçada foi além do que tinha imaginado, defendeu uma cultura de compromisso. Voltamos então à conversa com o Francisco Assis, da candidatura de António José Seguro, e Bruno